muitas pessoas não sabem como ganhar dinheiro com Python, e por isso eu trouxe aqui hoje para vocês uma demanda que chegou para mim, no caso foi essa demanda aqui, certo? Que eu recebi através do meu site de orçamentos. Eu tenho um site de orçamentos, que é esse site aqui, onde eu permito que as pessoas entrem nele, façam aqui a descrição de qual que é o trabalho que eles precisam, e assim eu pego essa demanda e envio para minha comunidade de alunos para que eles possam ajudar a resolver, e assim tanto a minha comunidade consegue lucrar com isso e as pessoas conseguem ter as suas demandas resolvidas. E hoje eu estarei trabalhando exatamente com isso, com uma dessas demandas que chegou aqui, e essa é uma demanda que eu cobraria em torno de 700 a 1.200, R$1.000 aí em média, porque você pode deixar ela um pouco mais avançada ou mais simples, depende muito da necessidade do cliente, e isso nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Mas o importante é que eu vou fazer essa demanda aqui do zero com vocês para que vocês aprendam exatamente o que deve ser feito para conseguir resolver a demanda como essa agora. Então vamos começar entendendo a demanda, que é a parte mais importante aqui. Eu vou dar um foco aqui só na parte da demanda para ficar um pouco mais fácil, que é o seguinte: tem uma planilha no Excel com os dados dos alunos que fizeram um curso. Quero ver a possibilidade de criar um programa usando o Python para automatizar enviando os dados da planilha para preencher os campos mutáveis, ou seja, os campos que são alteráveis, no certificado padrão. Então, ela já tem um certificado padrão, tem alguns dados de alunos que participaram de um curso em uma planilha e ela quer preencher, né, basicamente alterar aí, por exemplo, o nome da pessoa dentro do nome do certificado. E aqui ela tem os campos que ela quer que sejam alterados, tipo nome do curso, nome do participante, tipo de participação, data do início, data do final, carga horária, data da emissão do certificado e as assinaturas do gestor geral, do coordenador e do aluno. Certo, então beleza. A primeira coisa que você tem que fazer quando você pega uma demanda como essa é tentar quebrar a demanda, quebrar ela em passos menores, porque se você pega algo e tenta fazer ela de uma vez, não vai funcionar. Nós precisamos pegar isso aqui e entender isso no passo a passo, certo? Vamos fazer isso, mas lembre-se que nós temos 3 arquivos aqui na descrição. Um é para o meu site de orçamentos, caso você queira também solicitar um orçamento, vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição. Segundo é para o código utilizado nessa aula, você pode baixar aqui também na descrição. E terceiro é para o meu treinamento Mestre Pythonista. Se você quer aprender a fazer coisas como essa do zero, ganhar dinheiro com Python, com automação ou freelance, quero que você conheça meu treinamento Mestre Pythonista, vai estar aqui embaixo, é o link na descrição também. Então vamos continuar aqui. Eu vou pegar isso aqui e vou abrir um bloco de notas, tá? E vou copiar essa demanda aqui para o bloco de notas. Ok, já copiei aqui a demanda, eu prefiro colocar no bloco de notas, que assim eu consigo organizar um pouco melhor em passos isso aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui. Ok, tem uma planilha no Excel com os dados dos alunos que fizeram um curso. Beleza, isso aqui é uma parte da informação. Quero ver a possibilidade de criar um programa usando Python para automatizar enviando os dados da planilha para preencher os campos mutáveis no certificado padrão. Ok, aqui tem outra parte. E aqui ela tem basicamente os dados, né? Nome do curso, nome do participante, tipo de participação, data do início e aqui as outras informações, certo? Então, qual que seria o primeiro passo aqui, tá? O primeiro passo que a gente tem que tentar entender se é possível fazer. Se dá para você, por exemplo, pegar informações de uma fonte de dados e sobrepor um texto em cima de uma imagem, porque basicamente o que você quer fazer nesse caso, se você entender o que ela quer que seja feito, você pegar dados, que são basicamente texto, e sobrepor, ou seja, colocar por cima, né, escrever por cima de uma imagem. Qual que é essa imagem? É o certificado padrão, né, que a pessoa colocou aqui. Então, basicamente, é isso que você quer fazer. Sobrepor texto sobre imagem. Dá para fazer isso com Python? Bom, eu sei que dá, porque eu já fiz isso antes. Mas se você não soubesse antes, bastaria você pesquisar, né? Para você descobrir que dá para fazer isso. E depois de alguma pesquisa, você descobriria que tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas mais simples de fazer isso hoje é com a biblioteca chamada Pillow, tá? Que é para fazer sobrepor texto. Além disso, para ler planilhas, nós poderíamos usar uma biblioteca chamada de OpenPy Excel para poder ler dados de uma planilha. Ok, então aqui nós temos já as ferramentas que nós precisamos para conseguir fazer a parte Python. E como foi mencionado aqui que há um certificado padrão, nós vamos supor que já há um certificado pronto, tá? Não há necessidade de criar um certificado. No entanto, eu criei aqui um certificado, né? Para simular o certificado que seria fornecido pelo cliente. Aqui está o certificado com os campos que devem ser preenchidos, certo? Além disso, também foi mencionado que é uma planilha com os dados dos alunos que foram matriculados em um curso. Então aqui está essa planilha também, é uma simulação de planilha que eu criei, tá? Com os dados fictícios aqui, de nome de curso, nome do participante, tipo de participação,
a data de início, data de término, carga horária e a data da emissão do certificado para que nós possamos sobrepor todas essas informações de texto para o nosso certificado. Se só até aqui você já aprendeu coisa pra caramba, digita aqui embaixo, Python vai automatizar tudo. Então beleza, vamos lá, vamos de fato escrever código aqui. Para você começar, eu só preciso que você tenha duas coisas aí no seu computador, tá? Que é o VS Code, que é um editor de código, se você tem algum outro você pode usar, mas eu vou usar o VS Code, tá? E o Python, que é a linguagem de programação que nós iremos utilizar aqui hoje, tá? Se você não tem nenhum desses dois, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que ensina como fazer a instalação do VS Code e do Python bem rápido. Então, para começar aqui, vamos criar uma pasta. Vou criar aqui uma nova pasta, chamar ela de automação de certificados. E nós iremos abrir o VS Code agora. Deixa eu abrir aqui o VS Code. Se você não fez a instalação, faça aí agora. E para que você possa seguir aqui, eu vou abrir aqui a pasta que eu acabei de criar. Vou clicar em Alt, vai aparecer o menu, File ou Arquivo, abrir pasta, Open Folder ou Abrir pasta. Voltar ao desktop e selecionar a pasta que eu acabei de criar. Ok. Se aparecer essa mensagem, você pode clicar aqui sim, você acredita nos autores, então yes, se estiver em inglês, certo? E aqui antes de começar, eu vou criar um ambiente virtual separado para que eu possa criar esse projeto em um local isolado do restante do meu computador. Então eu vou apertar aqui Ctrl J para abrir o meu terminal e vou digitar o comando Python-m venv espaço Jonathan, que é o nome do ambiente virtual que eu escolhi nesse caso. Você pode colocar outro nome, tá? Se você estiver no Mac ou Linux, eu vou deixar aqui as instruções de como fazer nesse caso. Vou dar aqui um Enter. Ok, para ativar esse ambiente virtual no Windows, eu posso fazer o Jonathan, ou o nome do seu ambiente virtual, Tab, Script, Tab, Activate Tab. Só começa a digitar a palavra e aperta Tab, que ele já completa automaticamente. Feito isso, aperta Enter. Beleza, nós só precisamos de duas bibliotecas nesse caso. Então, pip install Pillow, que é utilizada para poder sobrepor texto, e OpenPy Excel para abrir e ler as planilhas. Dá um Enter, vamos aguardar. Ok, já fiz as instalações, então agora eu preciso fazer o quê? Trazer os arquivos que serão utilizados para dentro dessa pasta. Quais são os arquivos utilizados? Bom, nesse caso eu preciso tanto da planilha, certo? Que no meu caso está aqui na minha área de trabalhos, minha planilha de alunos, que está aqui, e também do meu certificado padrão, que está aqui, certo? Com essas informações aqui, eu já consigo começar a trabalhar e pensar em como que eu vou resolver isso. E agora nós iremos entrar na parte que eu considero mais importante, que é escrever como que você irá resolver isso. Ou seja, como que você irá criar essa automação. Para isso, vou criar um arquivo Python aqui. Eu posso ir nessa setinha aqui, do maisinho, clicar em novo arquivo, digitar app.py. Eu vou minimizar a barra lateral apertando Ctrl B. Vou fechar essa setinha aqui. Vou selecionar o interpretador aqui embaixo. Deixa eu só tirar da frente aqui para vocês conseguirem ver o que eu estou fazendo. Vou selecionar o interpretador aqui e marcar como o meu ambiente virtual que eu acabei de criar, certo? Posso fechar aqui. E agora eu vou criar o passo a passo. Vamos lá. Como que eu vou de fato resolver essa demanda, tá, pessoal? Vou colocar um comentário aqui através do hashtag. Digitei hashtag, eu posso colocar um comentário. Então, se eu pegar aqui a demanda, vamos pegar essa demanda aqui e colocar ela aqui toda. Vou colar aqui, tá? E para deixar isso aqui num comentário em bloco, eu posso colocar aspas triplas. Eu posso colocar aspas triplas aqui no começo e aqui no final, e assim eu tenho um comentário em bloco, e agora nós podemos quebrar isso aqui no passo a passo. Então nós temos uma planilha de Excel com os dados dos alunos que fizeram o curso. Beleza, não preciso dessa informação aqui. Quero uma possibilidade de criar um programa Python enviando os dados da planilha para preencher os campos mutáveis no certificado padrão. Então aqui já temos um início de instrução. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados da planilha, tá? Quais são os dados? Já está aqui, ó, tá? As informações que eu posso pegar de planilha, que são essas informações aqui. Eu não vou pegar a assinatura, isso aí já vai estar fixado, né? O que eu conversaria com o cliente nesse caso é já deixar fixado as assinaturas do gestor geral e coordenador, porque não faz sentido ele ter que ficar tendo mais do que assinar mais de uma vez uma coisa. Você assina uma vez, pega a imagem e usa isso digitalmente, não faria sentido ficar refazendo isso. Então, as informações mutáveis, ou seja, as informações que mudam, são essas daqui, certo? Então, beleza. Então, eu tenho que pegar os dados da planilha, tá? Esses dados aqui, e depois eu tenho que fazer o quê? Transferir para a imagem do certificado, certo? Então, em tese, são apenas 2 passos, tá? Mas você irá perceber que esses 2 passos requerem um certo conhecimento que eu vou passar para vocês aqui agora. Então, vamos começar aqui com esse primeiro passo, tá? Que é pegar os dados da planilha. Como que eu faço para pegar os dados da planilha? Vamos lá. Eu preciso que você já tenha, né, ativado o ambiente virtual e tenha feito as instalações das bibliotecas que eu mencionei. Se você não conseguiu fazer isso, digita aqui embaixo, que talvez alguém consiga te ajudar com essa questão, certo? Porém, eu vou agora
importar a biblioteca OpenPyExcel, import OpenPyExcel. Vou minimizar aqui meu terminal para ficar um pouco mais legível para vocês. Vou dar um zoom também aqui. Importei a biblioteca OpenPyExcel, eu posso agora carregar uma planilha, no caso eu vou carregar essa planilha aqui, tá? Que nós acabamos de importar, com o comando OpenPyExcel.loadWorkbook. E aqui eu posso passar entre parênteses o nome daquela planilha. Nesse caso eu vou pegar essa planilha aqui, eu clico nela, aperto F2 para poder selecionar o nome, Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. Então sempre uso atalhos para poder agilizar meu processo aí, tá? Se você quisesse fazer de uma forma super lenta, você poderia clicar com o botão direito, renomear, selecionar tudo, botão direito, copiar, mas eu odeio fazer coisa devagar, né, pessoal? O jeito é fazer rápido, clica, F2, Ctrl A, Ctrl C, pronto, tá copiado. E aí você cola aqui dentro de aspas simples. Ok, tá feito. Agora eu já consigo acessar aquela planilha. Então eu vou guardar essa informação em uma variável. Vou chamar ela de workbook alunos. Tá? Eu estou usando a palavra em inglês mesmo, porque eu acho que faz mais sentido nesse caso você usar a palavra que está sendo usada aqui também. Que é workbook, que é basicamente planilha em inglês. Tá? Então esse aqui é o workbook alunos. No entanto, pessoal, você tem que ter a atenção que dentro de cada planilha nós temos páginas, tá? Aqui, por exemplo, se eu der um zoom para vocês aqui, ó, nós temos aqui o Sheet 1, certo? Apenas a primeira página é chamada de Sheet 1. Se eu criar mais páginas aqui, ó, ela vai ser chamada de outra coisa. Então você tem que prestar atenção aí no seu caso, tá? Qual que é o nome da primeira página ou de qualquer que seja a página que você quer acessar. Se é página 1, planilha 1, alunos, gestão, seja o que for, é necessário que você saiba o nome, porque com o nome dessa página nós podemos acessar somente ela dentro da planilha. Então eu venho aqui agora e faço o seguinte: workbook alunos indexado de Sheet 1, que é onde está essa informação que nós queremos. E como eu já tenho essa informação, eu vou guardar ela em um local que eu vou chamar de Sheet alunos. É basicamente aí páginas alunos. Eu só estou usando os nomes em inglês para ficar um pouco mais intuitivo aqui. Então, beleza. Eu já consegui agora pegar os dados da planilha? Não, eu consegui, na verdade, abrir a planilha. Tá? Eu estou aqui a abrir a planilha. Estou abrindo a planilha, né? Então aqui estou abrindo a planilha. Então agora nós já conseguimos abrir a planilha. No entanto, eu preciso de extrair as informações que eu preciso. Quais informações são essas? Essas informações aqui. Então vamos fazer isso agora. Para que nós possamos acessar cada linha de uma planilha, você pode usar uma função do OpenPyExcel, que é o seguinte: for linha em sheetalunos.iterRows, ou seja, para cada linha na página Sheet Alunos, nós queremos passar por cada linha a partir de uma linha específica. Que nesse caso, se você olhar, eu não quero saber o que está aqui. Eu só quero saber o que está a partir da linha 2, que é onde nós temos aqui os dados, certo? Então, eu venho aqui e especifico um parâmetro chamado de linRow igual a 2. Isso quer dizer que nós iremos iniciar a nossa busca a partir da linha 2. Ok? Já irei fazer isso. E agora aqui dentro o que eu quero fazer? Acessar cada célula que contém a informação que precisamos. E a forma que você faz isso com o OpenPyExcel é através do linha indexado de algum valor .value. Como assim? Já não entendi nada. Você irá acessar, nós estamos na verdade em uma linha, certo? Na verdade a partir da linha 2. Então se eu voltar aqui na planilha, eu vou até dar um zoom aqui para ver um pouco melhor. Nós temos aqui toda a planilha, certo? Eu estou entrando aqui a partir da linha 2. Se eu quero, por exemplo, acessar o nome do curso, eu tenho que acessar a primeira informação. E no caso do Python, nós chamamos isso de indexação. E ela sempre começa por 0 no caso do Python. Então se eu quero acessar o nome do curso, eu venho aqui e coloco linha indexada de 0 para acessar o nome do curso. Eu posso guardar essa informação em uma variável chamada de nome curso. E aqui eu farei o mesmo processo para pegar as outras informações. O nome do participante está no índice 1, que é o próximo índice, certo? Então eu venho aqui, linha indexado de 1.value será o nome participante. Ok? Agora tem o tipo da participação, que seria o próximo, certo? Então, tipo participação será a linha indexado de 2.value, será o tipo de participação. Na sequência, nós temos aqui a data de início. Nesse caso, você pode colocar a data de início igual a linha indexada de 3.value, data início. Eu vou duplicar essa linha aqui, copiar e colar, e vou só mudar aqui para data final e atrás de linha indexada de 3 para linha indexada de 4. Ok? Agora basta a carga horária e a data de emissão. Então, carga horária será a linha indexada de 5.value, carga horária, e data emissão
que será a linha indexada de states.value, ok? Vamos agora verificar se tudo isso está funcionando. Eu vou só colocar aqui um input no final para que nós possamos verificar cada linha dessas daqui, tá? E para verificar cada linha, lembrando que isso aqui será a data de emissão, eu posso apertar aqui F9 nessa primeira linha, F5 no meu teclado, e agora nós iremos debugar esse código, certo? E agora, ao apertar F10, eu posso verificar que aqui nós temos o nome do curso, ok? F10 mais uma vez, aqui o nome do participante, o tipo da participação, F10, a data de início, F10, data final, carga horária, a data de emissão. Ok, então, tudo funcionando. Se você conseguir extrair os dados dessa planilha, digita aqui embaixo, planilha extraída. E enquanto você está lá embaixo, já aproveita e curte esse vídeo, se inscreve nesse canal se você quer continuar aprendendo a como ganhar dinheiro com Python e automatizar coisas do zero. Eu vou parar aqui e dar um stop. Então, olha que legal, nós já temos agora, tá? A primeira parte, que é o seguinte. Pegar os dados da planilha. Nós já conseguimos pegar os dados da planilha e se eu deixar isso aqui rodando, ele vai passar por todas as linhas que existem dentro da planilha. Então agora, ao invés de só pegar essa informação e guardar em uma variável, eu quero de fato conseguir usar essa informação. Mas como que eu vou usar? Na parte mais importante, que é transferir os dados da planilha para a imagem do certificado. E agora que entra a nossa segunda biblioteca, a biblioteca Pillow. Tá, vamos importar ela aqui agora. Vamos fazer aqui um from, eu, import, image, image, draw e image font. Ok, então basicamente o que nós queremos fazer aqui agora? Vou apagar esse input, tá? Nós queremos fazer isso aqui. Vou copiar isso aqui para baixo. Transferir os dados da planilha, que são esses dados aqui, para a imagem do certificado. Para que eu possa fazer isso, nós temos que fazer alguns passos. O primeiro será definir qual fonte nós queremos utilizar nesse certificado e importar fisicamente o arquivo dessas fontes para o meu projeto, que não está aqui nesse momento, tá? Então, como que eu encontro aqui uma fonte para usar no meu projeto? Você pode ir em meu computador, tá? Entrar no seu disco C, no caso do Windows, estou falando no caso do Windows, né? No caso do Mac, você teria que ver como que funciona, porque eu não, infelizmente não tenho Mac. Então, Windows, depois você desce até achar fonte, tá aqui fontes, e que você irá encontrar várias fontes, tá? Eu, pessoalmente, irei utilizar a fonte Tahoma, tá? Então, vou pesquisar aqui Tahoma, pego ela, Ctrl C para copiar, vou entrar aqui na minha área de trabalho e vou dar um Ctrl V. Deu um Ctrl V, ele já me passou aqui os arquivos das fontes, que é o que eu quero. O que eu faço agora? Eu pego esses arquivos, seleciono ele, arrasto e solto aqui dentro do meu projeto. Ok, eu já tenho agora os arquivos que eu preciso dessas fontes. Beleza. Nós temos dois tipos de arquivos, se você olhar aqui à esquerda, tá? Eu tenho um Tahoma normal e um Tahoma BD, que quer dizer bold, ou seja, negrito. Então, você tem basicamente o formato normal e o formato negrito. O que você precisa fazer agora é importar essas fontes da seguinte forma. Eu vou ter duas fontes, tá? Dois tipos de fontes principais. Se nós olharmos aqui o nosso certificado, cadê meu certificado? Tá aqui. Eu quero escrever, o nome nesse caso deve ser destacado no restante do certificado. Então, por esse motivo, eu vou deixar ele como negrito. Só que todo o restante aqui do curso, da participação, da carga horária, o início, o término, a data de emissão, eu vou deixar com a fonte normal, certo? Por esse motivo, para fazer essa separação, eu irei fazer o seguinte. Vamos definir então a fonte do nome. Fonte nome será igual a, e aqui eu chamo a função imageFont da nossa biblioteca Pillow.TrueType. Passo aqui dentro o caminho daquele arquivo, nesse caso será ponto barra, e aqui eu seleciono o Tahoma Bold, né, que é a principal que nós queremos aqui, para o nome. E na sequência eu faço a fonte geral, será igual a imageFont.TrueType, passando aqui dentro o ponto Tahoma normal, certo? E deveria ser escrito aqui, eu deveria ter escrito aqui fonte e não font em inglês. Ok, então aqui eu já estou definindo a fonte a ser usada. Beleza, eu já defini a fonte a ser usada, qual que é o próximo passo? Agora que as fontes já foram definidas, eu tenho que abrir essa imagem e depois sobrepor texto sobre ela. Para abrir uma imagem com a biblioteca Pillow, eu posso usar um image.open e que eu passo o caminho da minha imagem. Onde está o caminho da imagem? Ele está bem aqui, ó, certificado padrão.jpg. Então eu vou selecionar aqui o nome inteiro dessa imagem, Ctrl C, e vou passar aqui dentro como ponto barra, e que eu pego, você poderia fazer dessa forma também, até mais fácil na verdade, certificado padrão.jpg. Lembrando que eu já disponibilizei esses arquivos de apoio aqui na descrição, certo? Como eu já tenho aqui essa imagem, ao fazer isso aqui, nós conseguimos guardar essa informação em uma variável que eu vou chamar de imagem. E agora, para conseguir escrever sobre essa imagem, eu posso fazer um imageDraw.draw e passo aqui a image, ou seja, a imagem que eu quero escrever sobre ela, algum texto ou alguma coisa sobre ela. E eu vou guardar essa informação em uma variável que eu vou chamar de
desenhar. E agora vem a parte que é a mais chatinha e é o motivo principal pelo qual eu cobraria um valor mais alto, tá? Isso aqui vai levar um certo tempo para você conseguir fazer, que é basicamente conseguir escrever, posicionar o texto em um local correto dentro da imagem. Se eu abrir aqui a imagem hoje, basicamente o que você quer fazer agora é o seguinte: o Pillow, que é a biblioteca Python, ela permite que você posicione, tá, o seu cursor em algum lugar, posicione o texto onde você quiser, e a partir desse local que você posicionar, ele começa a escrever o texto. Então, se eu posicionei ele aqui, ó, ele começa a escrever o texto aqui, certo? Se eu posicionei ele aqui, ó, ele vai começar a escrever o texto aqui, certo? Só que a questão toda é como que eu encontro essa coordenada. É um pouco complicadinho, tá? Mas não é possível. Vai levar um tempo, mas você vai conseguir. Depois que você pega a manha, você vai ver que não é tão difícil assim, tá? Como que você faz isso? Vamos lá. Você vem aqui e roda o comando desenhar.text. Nós vamos desenhar um texto, tá? Como que eu vou desenhar esse texto? Primeiro você passa aqui uma tupla, tá? Que é basicamente um par de coordenadas. Eu vou começar aqui com 200 e 600, só para você entender o que eu estou falando, e já vou... Na prática vai ficar um pouco mais simples de entender isso aqui, tá? Na sequência eu passo qual é o texto que eu quero colocar. Nesse caso, eu vou começar com o nome do participante, tá? Já tenho aqui o nome do participante que eu obtive aqui em cima, vírgula, qual é a cor que eu quero. Nesse caso, o fio, né? Fio é basicamente a cor. Eu vou colocar aqui black, de preto, vírgula, font, que é qual que é a fonte que será usada. Nesse caso, eu quero a fonte de nome, né? A fonte específica de nome. E agora, para salvar essas alterações de fala para uma imagem, eu posso rodar o comando image.save, passando aqui o caminho para o qual eu quero que seja salvo aquele arquivo, tá? Eu vou fazer só um teste aqui, teste.png, e eu quero que ele seja salvo dentro da minha própria pasta, então eu posso colocar aqui um ponto barra, e aqui dessa forma ele irá salvar para a minha própria pasta, a pasta atual, no caso, que eu estou fazendo isso aqui. No entanto, tá, isso aqui é um loop, então isso aqui vai rodar até que ele faça isso para todas as linhas da minha planilha. Então isso não vai fazer muito sentido, porque você estaria sempre sobrepondo o mesmo nome, você estaria sempre salvando a imagem com o mesmo nome, e assim você teria só uma imagem ao invés de, sei lá, 100, caso aquela planilha tenha 100 entradas. Então o certo para você fazer nesse caso aqui é de colocar um nome único para cada arquivo que você salva, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar um indexador que basicamente me permitirá ter os valores 1, 2, 3, 4, valores sequenciais, para que eu possa anexar esses valores sequenciais no nome do meu arquivo. E assim eu teria, por exemplo, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5, etc. E assim você não terá duplicidade de imagens, tá? É muito fácil fazer isso, basta que você venha aqui em cima e coloque a função Python chamada enumerate, abre parênteses, e feche aqui logo antes dos dois pontos. E agora, quando eu faço isso, o enumerate me retorna um indexador, basicamente um número sequencial. E agora eu vou colocar esse índice logo aqui atrás da minha linha. Então, índice, vírgula, linha. Agora eu tenho tanto as informações da linha, quanto a informação do índice, ou seja, qual é o número atual da minha sequência. Então eu pego esse índice e venho aqui embaixo e faço agora um string formatado, onde nós teremos aqui um índice, e aqui, ao invés de colocar o teste, o que eu gosto de fazer, que eu achei interessante nesse caso, você colocar já o nome do participante, tá? Eu coloco aqui o nome do participante e certificado. Então, eu teria aqui o número do índice, posso colocar até um espaço para ficar melhor aqui, nome do participante, certificado. E agora, pessoal, olha que legal, se eu rodar só isso aqui, vou dar aqui um play, ele vai começar a gerar os certificados. Começou a gerar, tá gerando muitos certificados que eu vou cancelar, tá? Então, Ctrl C para ele cancelar, para que ele não faça isso para todos. Se eu abrir aqui, ó, olha o que aconteceu. Eu vou abrir a tela inteira para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Olha onde foi parar o nosso nome. Vamos ver se vocês conseguem encontrar. Olha aqui. Ele foi parar bem no cantinho aqui, muito pequenininho, tá? Muito pequenininho. Ele foi parar ali. Então agora começa a nossa saga de encontrar a coordenada exata para que ele pare bem aqui, tá? Então a forma mais fácil de você conseguir essa coordenada, tá? De acertar a coordenada, que eu recomendo é você fazer o seguinte. O que eu recomendo que você faça aqui é fazer um teste isolado. Como você faz isso? Você especifica que você quer parar apenas ali no max row 2. Ou seja, ele vai iniciar na linha 2 e parar na linha 2. Ou seja, vai tentar emitir somente um certificado. E se você não tem aqui tantos certificados sendo emitidos incorretamente. Inclusive, vou até selecionar tudo aqui e apagar, dar um delete mesmo. Vou apagar esse primeiro aqui. E agora o que eu posso fazer? Eu vou ir mudando aqui, tá? Eu vou ir mudando aqui a coordenada até que eu acerte a coordenada correta. Eu vou rodar só uma vez aqui para você ver que ele vai abrir e emitir só um certificado. Ok, tá aqui o certificado. Eu clico agora nessa setinha aqui em cima, aqui, ó,
ele abrir aqui do lado, deixa eu sair da frente. Eu vou minimizar a barra lateral, fechar esse aqui e deixar aberto o meu código na esquerda. Posso até minimizar o código aqui, ó. O código não precisa estar muito grande, não. Eu só preciso de olhar essa parte aqui, ó. Posso dar um Ctrl- também no meu teclado para poder diminuir o tamanho da interface. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir mudando aqui essa coordenada. A primeira, ela movimenta, deixa eu colocar para vocês aqui. Só uma coisinha que eu errei, pessoal, foi o tamanho da fonte que eu não especifiquei aqui, tá? A fonte do nome deveria ter o tamanho 90, eu esqueci de colocar aqui, o padrão ela fica com o tamanho 10, e a fonte geral eu colocaria com o tamanho 80, certo? Então agora deixa eu só rodar mais uma vez aqui. Quando eu apertei no play, ele já gera aqui e atualiza a imagem, então fica bem mais fácil você acertar. Pessoal, se o seu não está atualizando automaticamente, é porque você não fez a configuração que eu fiz, tá? Pessoalmente no meu VS Code, que é o seguinte, você vai aqui em File, Arquivo, Preferences ou Preferências, Settings ou Configurações, e escreve aqui, ó, Auto Save. E meu autosave está aqui, ó, em 1000 milissegundos, ou seja, em 1 segundo, a cada 1 segundo ele salva. E aqui você troca de off ou desligado para after delay ou depois de pausa, tá? Ou não sei como pode estar em português, mas é a segunda opção, after delay de 1000 segundos. Assim você não precisa ficar apertando Ctrl S no seu teclado toda hora para ele salvar manualmente o arquivo. Se você não tiver isso aqui, você vai ter que ficar apertando Ctrl S toda vez que você faz a modificação para aparecer ali no seu código, certo? Então eu sempre recomendo que você já deixe isso ligado desde o início. Quando eu altero aqui o valor da primeira coordenada para um valor mais alto, como por exemplo 400, e rodo aqui, o que vai acontecer? Ele vai movimentar para a direita. Então, se eu quero chegar aqui em nome, eu vou movimentar para a direita, eu vou aumentar o valor aqui, rodar o código mais uma vez, Ctrl F5 para rodar o código, para ele ir movendo para a direita. Então, eventualmente, eu vou chegar numa coordenada, né, que vai ser a coordenada que eu quero. Eu já fiz esse teste aqui, tá? E a coordenada correta nesse caso acabou sendo para mim 1020. Se eu rodar esse código, ele já vai estar na altura que eu quero ali, tá? Posicionado na altura que eu quero. Eu só tenho que agora descer ele um pouco. Para descer, eu venho aqui na segunda coordenada, tá? E vou testando aqui. Se eu colocar aqui um valor maior, o que acontece? Eu vou rodar aqui, Ctrl F5, ele vai descendo, olha. E o que eu tenho que fazer aqui agora? É ir testando. É 800, 900? Vou rodar? Não, ficou muito baixo. É 850? Ctrl F5? Não está bom o suficiente. Estou fazendo vários testes aqui até eu conseguir acertar a posição correta. Como você pode ver, é um processo que vai demorar mesmo, tá? Eu realmente demorei para conseguir acertar assim, a posição exata que eu queria. E finalmente o valor que eu cheguei foi esse valor aqui de 827, que foi o valor que eu gostei, que ficou certinho onde eu queria. Então pronto, ele está onde eu quero ali agora. E basicamente agora, pessoal, o seu trabalho, tá? É de você fazer esse mesmo processo para as outras informações aqui do curso. Esse processo que eu fiz agora é o mesmo para o nome do curso, nome do participante, tipo de participação e carga horária. Deixa eu até mover essa carga horária aqui para cima, tá? Porque nós temos essas informações que serão posicionadas de uma forma, a data de início e final nós temos que posicionar de outra forma e a data de emissão de outra forma. Ok, eu já consegui o nome do participante. Agora para o curso, vamos aqui, desenhar, .text. E agora eu faço esse mesmo processo para acertar a coordenada, tá? Eu já tenho aqui a coordenada que eu testei anteriormente, fiquei um bom tempo para acertar isso aqui também, mas acertei que seria, no meu caso, essa coordenada aqui. Eu vou passar que eu quero aqui informar o nome do curso. Eu vou especificar que o fio, ou seja, a cor será como black. E a fonte será a fonte geral, tá? Então, fonte geral, não a fonte de nome, que ela é diferente. Deixa eu até rodar aqui para ver se funcionou. Ok, funcionou. Deixa eu fazer agora a participação. Então, desenhar, .text. Aqui eu tenho a coordenada que eu já testei, tá? Nesse caso, será a 435 por 1165. Aqui nós temos o tipo participação, fio igual a black, e fonte igual a fonte geral. Deixa eu rodar isso aqui para ver se funcionou. Ok, participação funcionou. Aqui no caso da carga horária tem uma situação um pouco específica que é o seguinte. Desenhar.text. Eu passo aqui a coordenada que eu encontrei nesse caso, tá? Que eu testei e encontrei essa coordenada aqui. No entanto, a carga horária é um número. Porém, você só pode desenhar texto. Então eu vou converter aqui, fazendo um typecasting, né? Que é basicamente conversão de tipo para string. Então eu pego aqui, digito str para converter algo para string e especifico que eu quero converter a carga horária. Ok? Beleza, o resto aqui é o mesmo. Então, o fio será do tipo black e a fonte será do tipo fonte geral. Se eu rodar isso aqui agora, vamos dar aqui um play, e você pode ver que ele preencheu corretamente aqui a carga horária. Certo. Então já estamos quase lá, basta agora preencher mais 3 campos. Nós temos que agora preencher os campos da data de início e data final. Nesse caso, pessoal,
O processo de desenhar seria basicamente o mesmo, porém eu acabei pensando aqui que ficaria melhor se essas datas tivessem um texto um pouco menor, tá? Então eu vou criar um novo tipo de fonte aqui, tá? Fonte data, image font, .trueType, igual a Tahoma também, tá? Será Tahoma também. No entanto, eu vou deixar o tamanho como 55 e não a 80 como as anteriores, certo? E agora eu vou tentar encontrar o posicionamento de onde devo desenhar esse texto, né? Para as datas de início e término. Vou fazer uns testes aqui e já volto. Ok, eu fiz alguns testes aqui e finalmente encontrei que essas são as coordenadas corretas. Se eu rodar aqui agora, nós temos as coordenadas sendo impressas aqui. Se você quiser achar que tem preto demais, você pode colocar aqui uma outra cor, né? Por exemplo, azul, em inglês que é blue. E se eu rodar isso aqui agora, nós temos esse texto em azul. Então, finalmente, temos aqui apenas o último agora, que é a data de emissão. Eu vou agora fazer os testes e depois eu volto quando encontrar a coordenada certa para a data de emissão. Ok, eu fiz mais alguns testes aqui e acabei encontrando que essa coordenada aqui seria a coordenada correta. Nesse caso, se eu dar um play aqui, nós temos a coordenada sendo impressa corretamente. Então agora nós vamos para o teste final, que é de tirar esse max row e deixar ele rodar isso aqui para todas as imagens, as 100 imagens, se eu não me engano, tá? E ver se ele irá conseguir, de fato, gerar uma imagem para cada certificado personalizado com textos diferentes, tá? Então vou fechar isso aqui agora, vamos dar aqui um play e agora vamos assistir a mágica acontecer. Olha aqui, pessoal, já está gerando as imagens. Deixa eu abrir isso aqui no Explorer para vocês verem melhor. Olha aqui, já está gerando as imagens. E fala aqui, pessoal, isso é ou não é incrível o poder da automação? Olha que legal, a gente acabou de gastar um tempinho considerável aqui para fazer isso. Porém, agora, todo esse processo que levaria horas e horas será feito agora de forma automatizada. E você pode vender essa solução para o cliente por um preço agregado, ou seja, o preço que você acabou, todo esse tempo que você acabou de economizar para ele, você pode vender essa solução. E se você quer saber um pouco mais sobre como que você pode empacotar tudo isso e dúvidas sobre como negociar e coisas do tipo, eu tenho uma mentoria que eu fiz para meus alunos, mas disponibilizei gratuita para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer mais sobre essa mentoria. É só colocar o seu e-mail, você já consegue assistir a mentoria bem fácil mesmo. Então vai lá, dá uma assistida na mentoria se você quer começar a ganhar dinheiro de verdade com o Python e automação, certo? E quando a gente falava aqui, a automação continua rodando. E deixa eu ver, ela está quase chegando aqui no número 100. Quero pra você ver, com os nomes corretamente, pessoal. Então, olha aqui, parece que funcionou. Vamos tentar abrir aqui um certificado para a gente conseguir, para confirmar. Olha, vamos lá. Ana, fala aí, pessoal. Funcionou ou não funcionou? Se você curtiu, pessoal, isso aqui, digita aqui embaixo, automação é demais. Quero saber se você está curtindo isso aqui. Não esqueça, pessoal, se você quer continuar aprendendo sobre como trabalhar com freelancer, tem uma playlist completa sobre isso aqui. Clica nessa playlist aqui e começa a assistir agora.